Como se diz gerente em inglês? E como você pode utilizar essa palavra numa sentença? Hello, my friend! Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Inglês para Negócios. Sou o Teacher Eduardo e vou te ajudar para que você possa comunicar em inglês com eficiência em um ambiente de negócios. Neste vídeo, vamos te mostrar como você diz gerente em inglês e também como você pode utilizar essa palavra numa sentença. E vamos para a nossa tela. Então, a nossa dica de hoje é a dica de vocabulário, ou seja, vocabulary. E qual que é a pergunta de hoje? Ou seja, como se diz gerente em inglês? Então, antes da gente verificar como é a escrita de gerente em inglês, então vamos treinar um pouquinho a pronúncia. Então, repita então depois de mim. Manager. Mais uma vez, manager. E agora então a gente vai dar uma olhadinha em como a gente escreve então essa palavra. Veja aqui então, manager. E a gente sempre gosta, né, quando a gente dá uma dica de palavra, também dá uma dica, né, de como você pode combinar essa palavra, né? Então você precisa conversar de repente com um gerente e tal, então se comunicar com um gerente específico e aí como a gente diz então, né, como é que a gente faz essa combinação, né, gerente com ali o departamento que a gente precisa. Então vamos supor que você queira indicar, né, então a nossa dica, gerente de banco, né? Então olha lá a nossa dica, tip, ou seja, como é que a gente diz então gerente de banco? Então a gente diz assim, ó, bank manager. Mais uma vez, bank manager. E veja que por meio dessa combinação a gente já consegue perceber que essa primeira parte é a que você vai trocar caso você precise indicar um outro tipo de gerente, né? Então você coloca ali no lugar ali de bank, você coloca o departamento ali, né? Então é bem simples, você só vai trocar, mas você já sabe que essa combinação vai se referir ali ao tipo de gerente ou ao departamento que ele trabalha, né, que ele gerencia. E aqui, então, a gente sempre gosta de, quando a gente passa ali uma palavra, né, uma combinação, né, de dar uma sentença, para você ver exatamente a real aplicação ali daquela palavra, né? Então, a gente preparou aqui, então veja que a nossa sentence é I would like to speak to the manager. Mais uma vez, I would like to speak to the manager. E o que essa frase significa, né? Então, eu gostaria de falar com o gerente. Veja que, às vezes, se a gente já tem uma ideia de algumas palavras ali, né, do português para o inglês, a gente vê que quando a gente tem a sentença inteira, às vezes uma palavrinha que a gente conhecia com um determinado significado, né, de repente, numa estrutura, a gente tem uma palavra um pouco diferente, né? Então, aqui, só para a gente poder analisar, a gente tem aqui o nosso sujeito, I would like, ou seja, eu gostaria, e veja que agora eu vou incluir aqui o verbo, né, então, falar, né? E aí, quando eu vou fazer essa combinação, falar com, né, veja que a gente vai utilizar o to. Né? Então, aqui, por isso que é bem interessante quando a gente pega a sentença inteira. Né? A gente, né, se tem só uma palavrinha ou outra ali para depois unir, pode ser que fique um pouquinho mais difícil. Né? Quando a gente sabe ali toda a mecânica ali para juntar os elementos, você tem uma sentença daí extremamente correta. Né? Então, você pode utilizar no seu dia a dia. Então, aqui, I would like to speak to the manager. E, além da palavra, da combinação, da sentença, que a gente sempre gosta de passar, essa palavra a gente vai passar duas dicas a mais, né, que são duas palavrinhas que a gente consegue puxar, né? Uma é a que originou, manager, e a outra a que essa palavra vai gerar, né? Então vai gerar mais uma palavra aí para a gente, para juntar aí ao nosso conhecimento. Então, as palavras são... Então, veja, já temos aqui manager, que a gente acabou de verificar, né, que é gerente. E aqui a gente então tem o verbo, né, que é manage. Mais uma vez, manage. E o que manage significa? É gerenciar, gerir. Né? Então, veja, do verbo, formou então o profissional, né, ou a profissional, manager. E desse verbo, ele também originou aqui um substantivo, ou seja, uma coisa, né? Então a gente costuma falar então para o substantivo uma coisa, porque a gente, né, fica ali às vezes muito com alguns termos, né, vamos dizer assim, termos técnicos da parte de gramática, mas se a gente vai exatamente verificando, né, o verbo, ou seja, aquilo que a pessoa vai executar, o substantivo, a coisa ali, fica mais fácil da gente poder encaixar numa sentença. Então esse verbo gerou exatamente management. O que é management? É o gerenciamento, né, a gestão. Hoje até é muito mais comum o termo gestão, então olha lá, a gente já tem em inglês management. Então veja que, né, do verbo originou ali o profissional, a profissional e também ali o outro substantivo, né, então que é a parte então, de gestão. Então manage, manager e management. Tá? E
como a gente sempre orienta, né? Então, anotar então palavra, combinação, sentença e aqui também essas duas dicas que a gente deu a mais, né? Do verbo e do outro substantivo, para você agregar aí para o seu dia a dia, né? Então, para você começar a praticar e assim você ter essa confiança de utilizar não só os termos que a gente vai passando, as combinações, mas também as sentenças. Então, espero que você tenha gostado dessas dicas. Comece também a treinar, então, redija bastante ali, né, para poder praticar, né? Quanto mais você praticar, melhor, né? E se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos e sempre lembrando que a gente tem o nosso canal do Telegram, né? Lá a gente tem dicas de inglês para negócios, livros, vídeos, desafios internos e muito mais. E a gente vai deixar então o link na nossa descrição e nos vemos por lá, my friend.